Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de ficção científica japonês chamado Shin Godzilla. Em algum lugar da Baía de Tóquio, um barco foi avistado sem nenhum passageiro. A guarda costeira investiga o interior, mas encontram apenas um origami e um documento. De repente, uma grande explosão ocorre perto do barco no meio da água e o túnel subaquático começa a vazar uma grande quantidade de um líquido vermelho. Yaguchi é o secretário-chefe adjunto do gabinete japonês e foi alertado sobre o incidente com todos os outros principais funcionários do governo. Ninguém sabe ao certo qual é a causa, mas todos estão chocados ao ver as filmagens. O governo rapidamente começa a evacuar todas as pessoas no túnel. Civis filmando começam a ver o que parece ser uma grande criatura se movendo no local do incidente e Yaguchi vê essa filmagem online. Ele tenta alertar o primeiro-ministro sobre as descobertas, porém é ridicularizado. No entanto, a reunião é rapidamente interrompida quando uma filmagem ao vivo da criatura é capturada pela equipe de notícias. Todos então passam a acreditar rapidamente. A criatura então começa a se mover para perto da Terra por dentro dos canais, causando muitos danos enquanto destrói todos os barcos e as pontes ao longo do caminho. Depois de revisar as filmagens, uma cientista vê o que parecem ser pernas no monstro e avisa o primeiro-ministro que a criatura pode ser capaz de andar sob a terra. Os políticos não acreditam que isso seja possível e aconselham o primeiro-ministro a acalmar o público na coletiva de imprensa para garantir às pessoas que estão seguras. Antes que o primeiro-ministro possa terminar o discurso, ele é rapidamente notificado que o monstro de fato conseguiu chegar à cidade andando. As pessoas correm com medo enquanto o gigante persegue a todos rastejando com seu corpo aterrorizante. Ele se move para mais perto do centro e grandes quantidades de algo que parece ser sangue jorra das guelras da criatura, provavelmente devido à sua incapacidade de respirar fora d'água. O governo começa a fazer planos para conter a criatura e avisa a população do perigo, porém o monstro continua a destruir tudo em seu caminho. Seu corpo derruba os prédios toda vez que se move e causa danos incontáveis, deixando um rastro de destruição. Embora a criatura se mova lentamente para seu tamanho, pois parece estar rastejando, ela causará danos inimagináveis a Tóquio, devido à sua alta densidade populacional. O governo considera o uso de forças militares para evitar isso, mas eles devem evacuar as pessoas da área primeiro para evitar qualquer dano colateral. Uma ordem de evacuação é dada, mas para dispersar toda a cidade de Tóquio usando meios de transporte no período de tempo que eles têm é quase impossível. As pessoas são orientadas a deixar seus carros e seguir as instruções da polícia para escapar do perigo que está a caminho. O monstro continua destruindo tudo na cidade, virando vários carros enquanto rasteja pelos principais cruzamentos. A criatura escala edifícios e os derruba facilmente com seu corpo gigante, eliminando qualquer um que não tenha saído a tempo. Vendo os estragos que o monstro está causando, o governador de Tóquio exige a ajuda das forças armadas para parar esse monstro. No entanto, as leis só permitem o uso de forças militares se o Japão estiver sob o ataque de outra nação. Isso significa que o primeiro-ministro deve abrir uma exceção para mobilizar os exércitos. O líder do Japão então concorda em usar os militares enviando helicópteros para eliminar a criatura e tropas terrestres para evacuar a área. O monstro gigante continua a se mover pela cidade, destruindo tudo em seu caminho, mas para de repente e cai. Os líderes ficam confusos sem saber o que aconteceu. Eles então percebem que a criatura está agindo de forma estranha e de repente se levanta, usando suas pernas gigantescas. O monstro começa a mudar suas cores para um vermelho mais forte e braços começam a crescer de suas barbatanas. Ele cresce rapidamente, dobrando de tamanho antes de soltar um rugido aterrorizante. A criatura continua se movendo em direção à metrópole e se tornou mais alto que a maioria dos edifícios agora que evoluiu para um próximo estágio. Seus movimentos são mais rápidos, já que é capaz de se levantar. A criatura arremessa
trens e veículos com sua cauda como se não fossem nada. Os helicópteros chegam até a área, mas ao se aproximarem, os pilotos percebem que seu alvo parece diferente dos relatórios. Eles então se posicionam e se preparam para disparar assim que comandados. Depois de receber a notícia de que a evacuação foi concluída, o primeiro-ministro libera o ataque, porém os soldados rapidamente percebem que ainda existem pessoas em solo. O líder ordena que os helicópteros recuem temporariamente, pois não quer arriscar as vidas dos civis e manchar a reputação dos militares. O monstro percebe os soldados recuando e aproveita para fugir em direção à Baía de Tóquio. Os funcionários do governo examinam os danos após o monstro ter recuado. Yaguchi percebe que erraram, pois poderiam ter reagido de forma mais eficiente. Os militares procuram a criatura na água, mas não conseguem encontrá-la. O general sugere que a única coisa que eles podem fazer agora é se preparar para o próximo ataque. Os militares se preparam para usar uma combinação de tanques, artilharia e ataques aéreos para eliminar o monstro quando o encontrarem na próxima vez. Yaguchi também recebe ordens para montar uma força-tarefa a fim de desenvolver um plano B para lidar com a criatura. O biólogo especula que o monstro possa evoluir para mais estágios e os outros membros se perguntam sobre aonde a criatura consegue energia para abastecer seu gigantesco corpo. A única resposta lógica parece ser que ele pode de alguma forma fazer fissão nuclear biologicamente. Depois de analisar os dados, a equipe é capaz de confirmar essa teoria, pois a criatura parece deixar um rastro de radiação onde quer que ela vá. Isso também significa que os civis estão em perigo de envenenamento por radiação. Yaguchi é contatado por uma mulher chamada Kayoko. Ela representa o presidente dos Estados Unidos e quer que o governo japonês localize um professor chamado Goromaki. Ele previu o aparecimento do monstro. Aparentemente, o homem foi expulso do Japão por se rebelar contra o governo devido a seu forte ódio por energia nuclear. Esse homem era o dono do barco que desapareceu no início do filme. Depois de entregar os documentos do professor encontrados no barco, Kayoko também dá a Yaguchi algumas pesquisas importantes que o professor realizou, onde ele chama este monstro de Godzilla, significando a encarnação de Deus. O relatório de Kayoko mostra que os humanos estavam despejando materiais radioativos no oceano e uma criatura subaquática coexistiu com essa radiação e eventualmente evoluiu. A mulher também revela um grande diagrama que o Dr. Maki deixou para trás, mas ninguém consegue entender seu conteúdo. Yaguchi pede a sua equipe para analisá-lo imediatamente, pois pode conter os segredos para derrotar o monstro. Depois de analisar a radiação que Godzilla produziu, a equipe fica surpresa ao encontrar um novo isótopo que não existe na tabela periódica. Eles também descobriram que o monstro tem 8 vezes mais informação genética do que humanos e é capaz de se automutar, tornando-se a criatura mais evoluída do planeta. A equipe especula que o sangue da criatura funciona como um resfriador para sua radiação. Por isso que Godzilla correu de volta para o oceano após se transformar. Ele precisava esfriar seu corpo. Em teoria, eles podem forçar o monstro a usar sua energia nuclear depletando sua força. Em seguida, podem injetá-lo com coagulantes a fim de congelar o monstro com seu próprio sistema de resfriamento. Antes que seus planos possam ser colocados em prática, a equipe recebe a notícia de que o monstro ressurgiu, mas dessa vez está visivelmente maior. A criatura também alterou sua pele em um material semelhante a uma armadura. Sua cauda está maior do que seu próprio corpo. O monstro se move na costa e destrói tudo no caminho, enquanto todos tentam fugir. Ele se move para a área residencial e causa ainda mais danos do que da última vez. Godzilla agora é mais alto que os maiores edifícios e destrói casas facilmente a cada passo dado. O monstro continua avançando e as pessoas percebem que ele está indo em direção a Tóquio de novo. O governo decide agir antes que a criatura possa alcançar a capital ou destruir uma instalação nuclear que causará ainda mais danos. Já que o plano de Yaguchi ainda não foi concluído, o primeiro-ministro não tem escolha a não ser enviar toda a força militar japonesa em direção ao monstro. O exército começa a se preparar para a chegada da criatura. Os helicópteros começam a primeira onda de ataques. Eles disparam inúmeras vezes, acertando o rosto do monstro. Esses ataques foram ineficazes. Eles então mudam para munições de calibres mais altos, porém a criatura permanece sem nem sentir os ataques. O primeiro-ministro
dá permissão para usar todas as armas e o esquadrão começa a atirar vários mísseis na cara do monstro, causando inúmeras explosões que encobrem sua cabeça com fumaça. As pessoas ficam chocadas ao ver quando o monstro sai da fumaça ileso, mesmo depois de tantos disparos da Força Aérea. As Forças Armadas então começam o plano B e todos os tanques disparam nas pernas da criatura, causando um fluxo contínuo de explosões. As artilharias também disparam e acertam o rosto do monstro, mas o gigante continua marchando para frente sem sinais de danos. Eventualmente, a enxurrada de ataques é capaz de desacelerar a criatura conforme ela se aproxima da ponte. Os militares então enviam sua arma mais mortal para Godzilla e os aviões começam a despejar bombas em direção a ele. Isso resulta em grandes explosões que encobrem o monstro. Eventualmente, as explosões conseguem fazer a criatura alterar seu curso. Entretanto, seus ataques apenas enfureceram o monstro e ele joga a ponte em direção aos tanques. Os destroços acabam com vários veículos e destroem o posto de comando ao mesmo tempo. Godzilla emerge da fumaça ileso e continua avançando em direção a Tóquio, enquanto os militares não podem fazer nada, pois acabaram com toda a munição. Eles agora não têm escolha a não ser pedir aos Estados Unidos que os ajudem a destruir esse terrível monstro. Os americanos lançam 3 de seus bombardeiros em direção a Tóquio, mas os japoneses logo percebem que o alcance da explosão causará mais danos do que o próprio monstro. O governo rapidamente ordena que os militares evacuem as pessoas para o subsolo a fim de escapar das explosões. Os governantes também devem se afastar da área, pois não sabem se os americanos conseguirão parar Godzilla. Enquanto isso, a criatura fica parada no meio da cidade e seu corpo brilha vermelho com sua radiação interna. Os bombardeiros lançam várias bombas na criatura e conseguem penetrar a pele dele e explodir, fazendo com que sangue voe por toda a parte enquanto Godzilla grita de dor. A criatura então começa a evoluir novamente, transformando o brilho vermelho dentro de seu corpo em um brilho roxo. Godzilla então abre a boca enquanto a luz continua a brilhar cada vez mais forte. Ele começa a atirar fumaça preta pela boca, que se transforma em chamas que engolem a cidade inteira rapidamente. Tudo é destruído no caminho. As chamas então se concentram e formam um feixe de plasma e o monstro mira para cima, destruindo um dos aviões. Os americanos começam a atirar mais bombas na criatura. Porém, o monstro fecha a boca e dispara vários feixes pelas costas que destroem as bombas e os bombardeiros ao mesmo tempo. Godzilla então dispara em direção à cidade e corta tudo pela frente, incluindo o helicóptero que levava o primeiro-ministro. O laser derruba vários edifícios e deixa a cidade inteira em chamas. Depois de gastar toda sua energia, o monstro entra em hibernação, enquanto fica de pé em meio às ruínas da cidade. Yaguchi sobreviveu ao ataque, mas quando chega à nova sede, ele percebe que o governo japonês está perdido depois de perder o primeiro-ministro e muitos funcionários. Ele não está disposto a desistir, pois ainda acredita que há uma chance de parar o monstro. Um novo primeiro-ministro é rapidamente nomeado pelos órgãos do governo, mas não fica feliz em assumir a liderança do país justo agora. Felizmente, a maior parte da equipe de Yaguchi sobreviveu ao ataque em Tóquio e o homem implora a todos para darem seu melhor para salvar o Japão. A equipe começa a reunir diferentes coagulantes de várias empresas e recuperam amostras de DNA do monstro na cidade. O governo dos Estados Unidos exige colaborar com a equipe também e descobrem por meio de amostras de sangue do monstro que ele pode se reproduzir assexuadamente e se espalhar pelo planeta. Os cientistas americanos informam isso ao governo imediatamente, causando a decisão final de usar uma bomba nuclear para destruir a criatura. Eles calculam que há uma boa possibilidade de Godzilla ameaçar a América do Norte. Portanto, a ONU concordou com esta medida extrema. Yaguchi acredita que ainda há uma possibilidade de salvar Tóquio com seu plano de congelar o monstro, pois a ONU tem que dar tempo para evacuar as pessoas. A equipe começa a trabalhar rapidamente, mas seu maior problema é compreender o diagrama que o Dr. Maki deixou para trás. Depois de olhar para o origami que foi deixado pelo médico, eles finalmente percebem que o diagrama é tridimensional e é necessário dobrá-lo para compreendê-lo.
Godzilla nunca precisou do lixo nuclear como combustível, mas sim consumiu água e oxigênio para fazer um isótopo que lhe deu poder. O monstro é a maior ameaça para a humanidade, mas também contém um mecanismo para a salvação da raça humana. Ele pode converter a água em energia pura. Isso também significa que os coagulantes podem não funcionar na criatura e eles precisam entender a estrutura molecular do monstro para ajustar a fórmula. Depois de cooperar com outras nações combinando seus computadores quânticos, a equipe é capaz de decifrar os elementos únicos do monstro e fazer as mudanças necessárias para seu plano. Kayoko também decidiu ajudar ficando pessoalmente e fornecendo à equipe vários drones e armas dos Estados Unidos. No dia anterior ao ataque nuclear, o governo japonês planeja capturar o monstro e salvar seu país. Eles enviam trens armados com explosivos até a criatura gigante. Em seguida, eles os explodem assim que o atingem, despertando o enorme monstro da hibernação. Drones são enviados até Godzilla e eles começam a jogar bombas na criatura, um por um, forçando-o a gastar sua energia disparando seus lasers contra eles. O ataque destrói os edifícios próximos e inúmeros drones, mas eventualmente o monstro é forçado a ceder porque está com pouca energia. Godzilla redireciona os feixes de energia somente para a cauda e a boca e continua a causar imensa destruição na área. Os ataques eventualmente perdem sua potência. Os plasmas lentamente se transformam em chamas. Eles então passam para a próxima parte do plano, detonando os edifícios ao redor da criatura, fazendo com que as estruturas caíssem em cima do monstro. Os objetos que caem derrubam Godzilla no chão e sua temperatura interna começa a cair drasticamente à medida que começa a ficar sem energia. A criatura gigante fica inconsciente depois que mais edifícios caem em cima dela. Isso dá à equipe a oportunidade necessária para enviar os soldados para administrar os agentes coagulantes. Um exército de caminhões rodeia o monstro e começam a injetar os coagulantes direto na boca dele. Mas depois de usar apenas cerca de 20% da quantidade necessária, a criatura recupera a consciência. Godzilla abre a boca e dispara um feixe de plasma em direção aos caminhões, tirando a vida de todos no local. O monstro tenta escapar, mas outros trens são enviados para colidir contra a besta gigante, causando inúmeras explosões que derrubam a criatura no chão mais uma vez. Mais caminhões chegam para cercar o monstro e começam a injetar os coagulantes novamente, porém dessa vez eles são capazes de completar a dosagem inteira. No entanto, a criatura acorda mais uma vez e dilacera os veículos enquanto se levanta. Ele começa a brilhar roxo enquanto tenta se afastar da área. O monstro ruge uma última vez e seu corpo todo começa a congelar. Godzilla finalmente para de se mover quando a temperatura cai para menos de 200 graus negativos em seu corpo. As pessoas ficam surpresas com a vitória, pois todos estão em silêncio. Os cientistas também descobrem que o isótopo de Godzilla tem um período de vida de 20 dias. Isso significa que os cidadãos poderão regressar às suas casas logo em breve. O governo temporário também renunciou junto com o primeiro-ministro, permitindo que as gerações mais jovens assumam e conduzam o Japão para o futuro. Yaguchi decidiu compartilhar todos os dados com as nações, pois acredita que o conhecimento pode beneficiar a humanidade como um todo. No entanto, o que as pessoas não perceberam é que Godzilla estava evoluindo antes de ser congelado. Ele tentava se transformar nas próprias criaturas que ganharam esta batalha, pois percebeu o poder da humanidade. Do Lucky Key. Em uma noite chuvosa, enquanto uma melodia cativante toca no rádio, o especialista em exterminar pessoas, Choi, extermina um homem e o esconde no porta-malas de seu carro. As bagagens desse homem são abandonadas no meio da rua apenas para serem levadas por uma pessoa misteriosa logo após o carro partir. Enquanto isso, em um pequeno apartamento no mesmo bairro, o pobre ator Jason queima todas as suas fotografias e se prepara para tirar sua própria vida, sentindo que não tem mais nada para viver e ninguém notará que ele se foi. No entanto, ele é interrompido por sua senhora
senhoria que está furiosa porque ele deve o dinheiro do aluguel a ela. Depois de encontrar um aviso de dívida de seu seguro de saúde que ele coloca no bolso, Jae-sung decide que deve pelo menos tirar sua própria vida estando limpo e vai para uma casa de banho pública, onde vê Choi se lavando ao lado dele, e então percebe seu relógio muito caro. De repente, Choi desliza no sabão e cai inconsciente ao bater sua cabeça no chão, perdendo sua chave de armário ao cair. Pensando nas coisas muito caras que esse homem rico pode manter em seu armário, Jae-sung aproveita a situação e troca sua chave pela chave de Choi. Quando a paramédica Hina vem para levar Choi, eles levam as coisas de Jae-sung com eles, e assim que eles se vão, Jae-sung abre o armário de Choi e fica maravilhado com o conteúdo. Decidindo que ele merece pelo menos um último dia de luxo antes de tirar sua própria vida, Jae-sung coloca o terno de Choi e encontra seu carro, que ele dirige pela cidade para visitar sua senhoria e todas as lojas que ele deve dinheiro para pagar suas dívidas com o dinheiro que ele pegou sem permissão. Ele até visita uma moça no teatro que costumava trabalhar, e depois que ele devolve o dinheiro que devia a ela diz que vai se casar em breve, o que parte seu coração. Jae-sung percebe que usar as coisas de Choi não vão magicamente consertar sua vida e coloca tudo de volta em uma bolsa que ele leva para o hospital. O plano é trocar suas coisas pelas coisas de Choi enquanto ele está dormindo, mas o homem acorda bem antes que ele possa fazer qualquer coisa. Acontece que Choi agora está com amnésia e está chamando a si mesmo de Jae-sung, porque esse é o nome que eles encontraram na carta do seguro de saúde, mas não parece certo para ele. Ele pergunta ao verdadeiro Jae-sung se ele o conhece, mas Jae-sung entra em pânico e vai embora com a bolsa. Agora que está se sentindo melhor, Choi recebe alta do hospital, porém ele tem apenas $2 em nome de Jae-sung e seu seguro de saúde expirou, então ele não pode pagar a conta. Quando Hina vem ver como ele está, ele pergunta se ela pode lhe emprestar o dinheiro e ele poderá pagá-la mais tarde, quando ele encontrar sua casa seguindo o endereço na carta. Hina fica um pouco hesitante, mas aceita e paga por tudo antes de levá-lo de volta ao seu apartamento. No caminho, eles ficam surpresos ao ver que a carta diz que ele tem 32 anos de idade, pois ele parece muito mais velho do que isso. Quando eles chegam à casa dele, Hina percebe que ele não pode devolver o dinheiro, mas ela fica com pena dele quando encontra as fotos queimadas e acorda, que indica que ele quase tirou sua própria vida. Ela então lhe diz para não se preocupar em pagar e então volta para seu trabalho. Choi, agora Jae-sung, quer recomeçar sua vida e ele começa limpando e organizando seu apartamento. Então ele escreve as poucas coisas que aprendeu sobre si mesmo antes de andar pelo prédio para conversar com os vizinhos, mas nenhum deles quer falar com ele quando descobrem que ele é o cara da cobertura. Um dos vizinhos é um homem violento que trata mal sua esposa. Então, quando Choi se aproxima para fazer perguntas a ele, ele pensa que quer interrogá-lo, então ele tenta acertar seu punho em Choi, mas a memória muscular de Choi permite que ele se defenda e acerte o homem sem nem suar a camisa. Algum tempo depois, quando Hina o visita novamente, ela o encontra tendo uma crise de tosse depois dele ter tentado inalar fumaça. Ele pensou que esse era um hábito que ele tinha, pois encontrou vários filtros pela casa, mas obviamente esse não é o caso. As únicas coisas que ele aprendeu até agora é que ele gosta de limpeza e é muito bom com uma faca, duas características que dão uma ideia a Hina. Ela o arrasta até o pequeno restaurante de sua mãe e a convence a contratá-lo, já que eles precisam de ajuda, pois sua avó não está bem e sua irmã deveria estar estudando. Choi aceita o trabalho e a primeira coisa que lhe dizem para fazer é sorrir mais para não assustar os clientes. Enquanto isso, Jae-sung percebe que Choi está com amnésia e essa é sua chance de mudar sua vida fingindo ser ele. O homem encontra o endereço de sua nova casa no GPS do carro e dirige até lá e fica surpreso ao encontrar um apartamento luxuoso em uma das torres mais caras da cidade. Depois de encontrar alguns uniformes no armário e de pensar que Choi deve ser um policial, ele liga à TV, apenas para descobrir que não há canais, apenas uma câmera de segurança espionando uma mulher, Song Yoo-ju, que está fazendo yoga. Depois ele passa o dia comendo, bebendo e dormindo. Quando ele acorda, ele se assusta ao perceber que Yoon-ju está tirando sua própria vida pela tela, ou pelo menos é isso que ele pensa. Na verdade, ela está fingindo fazer isso de muitas maneiras diferentes antes de voltar para sua yoga. Então, Jae-sung procura na casa mais comida e encontra uma caixa cheia de dinheiro que ele usa para pedir um banquete inteiro para si mesmo. Ele também decide pegar uma garrafa de vinho da adega de Choi, quando então encontra uma sala secreta atrás da parede quando puxa a garrafa certa. Essa sala está cheia de objetos letais, identidades falsas, telefones e mais câmeras de segurança que seguem Yoon-ju, o que o faz acreditar ainda mais que Choi é uma autoridade, especialmente quando ele encontra as notas que ele tem sobre Yoon-ju. Ela foi às autoridades com um pendrive cheio de informações sobre as atividades ilegais da empresa em que ela trabalhava. Então ela está agora sob proteção a testemunhas. Já que Choi
Choi não pode protegê-la agora, Chain Sung decide que deveria fazer isso, mas para fazer isso ele precisa saber onde ela está. Observando-a na tela, ele percebe o mesmo entregador que trouxe sua própria comida e percebe que ela vive no mesmo prédio que ele. Então ele passa por todos os andares e começa a tocar todas as campainhas para encontrá-la, mas ele falha, não percebendo que ele acidentalmente deixou passar uma porta no final de um corredor. Contudo, quando ele retorna ao seu apartamento, ele percebe na TV que o exercício dela corresponde aos barulhos que ele está ouvindo do teto. Isso significa que Yoonju vive exatamente acima dele. O homem vai vê-la e se apresenta sob a desculpa de que os vizinhos devem se conhecer, mas depois de se desculpar pelo barulho, ela simplesmente fecha a porta na cara dele. De volta ao restaurante, Choi é um sucesso. Suas habilidades com a faca permitem que ele faça comida com a mais bela apresentação, e isso atrai toda uma nova onda de clientes para o restaurante. Uma noite, ao virar uma página no calendário, ele descobre que há um compromisso marcado para o dia 25 e decide ir para ver se ele pode aprender mais sobre si mesmo. Esse compromisso acaba sendo uma reunião com alguns produtores que pegam vários atores com uma van para atuar como figurantes em um show. Choi tenta o seu melhor em vários papéis, mas ele é horrível em todos eles. No final do dia, depois de ser pago, ele não pode deixar de notar que seu nome na papelada do produtor tem um endereço antigo listado, que é a barbearia do pai de Chain Sung. Ele vai visitar o homem apenas para ouvi-lo reclamar sobre como seu filho é um perdedor, embora o calendário na parede revele que ele está orando por seu sucesso. Então, Choi sai sem dizer nada para ele, mas também decidido que se tornaria um bom ator para deixar seu pai orgulhoso. Enquanto isso, Chain Sung começa a seguir Yoonju, tentando fazer parecer como se eles se encontrassem por acidente. Um dia, quando ela está visitando sua mãe no hospital, ele percebe um dos homens de sua antiga empresa seguindo a moça. Então, Chain Sung a agarra e a leva para seu carro, onde ela pode se esconder com segurança graças aos vidros escuros, mas ela continua a ser cautelosa ao redor dele. Quando chega quinta-feira, Chain Sung a vê fazendo suas coisas e levando a mala com ela para o meio da rua, como se estivesse esperando por alguém, mas ninguém chega. Desde então, tanto Chain Sung quanto Choi começam a trabalhar duro em suas novas vidas. Enquanto ainda trabalha no restaurante, Choi treina para se tornar um melhor ator usando várias técnicas como ler sobre o método de atuação, praticando melhor a pronúncia e um rigoroso regime de exercícios. Chain Sung continua a seguir Yoonju e fingindo esbarrar com ela por acidente, ganhando aos poucos sua confiança e amizade. Eventualmente eles chegam a sair juntos. Ele envia presentes na forma de quebra-cabeças e até usa um projetor para passar filmes sob a escuridão da escada do prédio. Os dois começam a se apaixonar um pelo outro, mas Chain Sung ainda não entende por que toda quinta-feira ela fica no meio da rua com sua mala, esperando por alguém que nunca vem. Choi consegue um papel como figurante em um programa de TV como guarda-costas de um líder do mal, interpretado por um ator famoso e muito rude, egoísta e malvado. Ele leva seu papel muito a sério e mostra suas habilidades em artes marciais, protegendo o líder de todos os que o atacavam, o que é um grande desvio do roteiro, porque obviamente a estrela é quem deveria derrotar os rivais. Eles refilmam a cena para seguir o roteiro corretamente, mas dessa vez o diretor não está bravo com Choi. Ele acha que suas habilidades em artes marciais são fantásticas e lhe dá o papel de braço direito do líder do mal. Quando chega a hora dele finalmente dizer sua primeira fala para a câmera, ele deixa o roteiro e apenas diz algumas palavras, mas o diretor adora e mantém assim mesmo, pensando que acrescenta um certo impacto para o personagem. Os elogios do diretor para Choi deixam a estrela principal com muito ciúme. As cenas de ação de Choi o tornam extremamente popular entre o público, chamando a atenção dos fãs na rua para o restaurante, o que faz com que Hina decida se tornar sua agente. Sua popularidade chega a tal ponto que os roteiristas decidem aumentar seu papel e seu personagem começa a ter um caso com a namorada do líder do mal, deixando o ator principal com mais ciúmes ainda. Quando o dia de seu personagem perder a vida chega, o líder do mal bate nele de verdade em vez de fingir como ator, mas Choi usa isso em seu favor para tornar a cena ainda mais realista. No entanto, o personagem é tão incrivelmente popular que os escritores o trazem de volta à vida e o tornam o novo líder do mal. Uma noite, Chain Sung ouve um dos muitos telefones de Choi tocar e depois de alguma hesitação decide atender a chamada, o que surpreende o homem do outro lado da linha, pois as regras de Choi dizem que ele deveria deixar uma mensagem. A voz é de um cliente de Choi que quer saber por que o caso de Yoonju ainda não foi encerrado. Então, quando ele lhe pede para discutir isso pessoalmente, Chain Sung aceita. Cobrindo o rosto com uma máscara, óculos de sol e um boné, Chain Sung se encontra com funcionários da antiga empresa de Yoonju em um prédio abandonado. Os homens querem saber por que Yoonju ainda está viva e até oferecem mais dinheiro para fazê-lo, fazendo Chain Sung finalmente entender que Choi não é uma autoridade, ele é um exterminador de pessoas. Pegando o saco com dinheiro extra, Chain Sung diz que entrará em contato com eles mais tarde e sai correndo do prédio, o que parece suspeito
suspeito para o chefe da empresa e faz com que ele envie seus homens para segui-lo e descobrir onde ele está escondendo Yoonju. Chae-sung tenta seguir Choi para falar com ele sobre esse problema, mas quando ele finalmente se aproxima dele, ele percebe que ainda está com amnésia e seria inútil tentar qualquer coisa. Então o homem simplesmente finge ser um fã querendo um autógrafo antes de sair. Ao voltar para o trabalho, Choi descobre que não é tão bom em filmar cenas românticas como é com cenas de ação, fazendo com que o diretor fique muito frustrado com ele. Ele não se lembra de já ter experimentado algum tipo de amor em sua vida, mas ainda está determinado a se livrar de sua estranheza para o assunto. Então ele pede a Hina para que o ajude o beijando. No início ela se recusa, mas depois que ele mostra gratidão por todas as maneiras que ela já o ajudou e diz que ela é muito bonita, ela decide ajudá-lo com isso também. Eles acabam se beijando na rua e todas as emoções que sentiu enquanto a beijava, Choi usou mais tarde na cena, ganhando a aprovação do diretor. Quando Hina vê o beijo na TV, ela fica com muito ciúme, então Choi tenta distraí-la, levando ela e sua família para um piquenique. Outra quinta-feira chega e Yoonju sai para a rua para esperar novamente, mas dessa vez ela é abordada por Chae-sung, que lhe diz que o homem que ela está esperando não virá, e mesmo que ele viesse, ele a colocaria em perigo. Para fazê-la acreditar em suas palavras, ele diz que há uma autoridade que foi designada para protegê-la, mas agora ele se preocupa com ela e não pode mais assistir de longe. Chae-sung que abraça Yoonju, fazendo com que os homens da empresa que havia contratado Choi pensem que eles estão tendo um caso. Então seu chefe pede que contratem outra pessoa para cuidar de ambos. Como os homens não podem decidir quem é o próximo melhor exterminador, eles decidem chamar todos os 4 e contratar quem chegar primeiro. O que eles não sabem, no entanto, é que todos esses exterminadores de aluguel sobre os quais ouviram falar são na verdade outros nomes de Choi, e eles estão ligando para seus muitos telefones diferentes que ele mantém no apartamento. Choi, Hina e sua família se divertem juntos no piquenique e então voltam para casa até a noite cair. Começou a chover e o rádio está tocando a mesma música cativante do início do filme. Hina para a van na frente de um sinal vermelho no mesmo local que Choi tinha ouvido essa mesma música semanas atrás. Essa combinação de fatores finalmente fazem com que sua mente se lembre de sua antiga vida. Então, depois de se despedir de Hina, ele retorna ao seu antigo apartamento, descobrindo todas as mensagens em seus telefones solicitando que ele exterminasse Yoonju e Chae-sung, que Choi rapidamente se lembra como o cara da casa de banhos e do hospital. Nas câmeras de segurança, ele vê Chae-sung levar Yoonju embora, então Choi veste suas velhas roupas, recupera seu carro e os segue até um apartamento que Chae-sung alugou recentemente para se esconder dele e dos homens da empresa. Chae-sung tenta mantê-lo fora, mas Choi o chuta e repreende Yoonju por ter saído do apartamento, o que não era o que eles haviam combinado. Quando Yoonju aponta que ela não sabia o que fazer porque ele nunca apareceu, Choi explica o que aconteceu com ele antes de corrigir as acusações de Chae-sung de ser um exterminador. Choi não é um exterminador de verdade, ele apenas finge tirar as vidas de suas vítimas, enquanto na realidade o extermínio é todo um ato feito com objetos letais falsos e tudo falso, o que explica por que Yoonju estava praticando como perder a vida enquanto estava fazendo yoga. O que Choi na verdade faz é compartilhar o dinheiro que lhe foi pago por esses extermínios com suas vítimas, fornecendo-lhes documentos falsos e uma maneira de escapar e obter uma nova vida, longe das pessoas que querem eles sem vida. A misteriosa pessoa daquela noite chuvosa que pegou a mala era a própria vítima se preparando para sair, e é por isso que Yoonju sempre esperava com uma mala também. Choi acha que eles devem ir em frente com o plano e tirar Yoonju do país, quando ela menciona que quer que Chae-sung venha com ela. Porém, Chae-sung diz que não deveria ir, pois ele é um inútil que ninguém vai sentir falta. Isso irrita Choi, que diz a Chae-sung que ele está gostando de ter sua vida porque tem sido um sonho que ele nunca poderia ter realizado sozinho, e o lembra que seu pai ainda acredita nele. Pensando nessa vida de sonho que ele sempre quis e que agora pode ter, Choi decide fazer um plano para que todos os 3 possam desaparecer sob novas identidades. Ele liga para os homens da empresa e pede que os encontrem em um prédio abandonado onde os 3 deles estarão fingindo perderem suas vidas. Antes de ir lá, no entanto, Choi se despede de Hina, dizendo a ela que ele está desistindo e que eles não podem mais ser amigos para sua própria segurança. Isso a machuca profundamente, mas não é o suficiente para impedi-la de seguir Choi quando ele sai do apartamento para descobrir por que ele está agindo assim de repente. No prédio abandonado, os homens da empresa assistem Chae-sung perfurar Yoonju e esconder seu corpo atrás de um pedaço de parede, antes que ele pegue um pendrive falso que ela tinha no bolso e jogue para eles, cancelando o acordo. Nesse momento, Choi chega fingindo ser um dos 4 exterminadores contratados e começa um embate com Chae-sung, usando artes marciais e objetos cortantes. O embate parece bastante real e eles até conseguem fingir se perfurarem, mas de repente são interrompidos por Hina, que exige uma explicação. Choi finge
finge que não a conhece e a insulta para fazê-la ir embora, mas isso só a deixa mais irritada. Enquanto ela o repreende por suas palavras, Choi diz a Chansung para continuar o plano. Então Chansung vai atrás dele com um objeto cortante e Choi finge salvar Hina, ficando entre ela e o objeto letal. Agora eles estão juntos no local certo e Yoonju pressiona um botão em um controle remoto especial que faz com que um container de fábrica caia em cima deles, fazendo parecer que eles foram esmagados, quando na verdade o container é oco e eles estão em pé e seguros dentro dele. Para tornar tudo mais real, eles liberam um fluxo de sangue falso que sai de debaixo do container. Isso é o suficiente para os homens da empresa acreditarem que eles perderam a vida e eles saem com um pendrive pensando que é o verdadeiro. Aliviado por estarem vivos, Chansung e Yoonju se abraçam e finalmente se beijam enquanto Choi segue Hina, que está muito chateada, para fora do prédio. Ele pede desculpas por tê-la chocado assim e revela que sua idade real é 45 anos, o que o torna bem mais velho do que ela. Hina enlouquece ao ouvir isso, mas agora entende melhor porque ele pensou que não poderiam ficar juntos. Mas essa é uma conversa para mais tarde, porque agora ela precisa levá-lo a algum lugar importante. Hina conduz Choi a um parque de diversões onde seu programa de TV está sendo gravado. Choi deve filmar uma cena em que seu personagem termina com sua namorada pela sua segurança, mas ele muda o roteiro e diz a ela que quer deixar sua antiga vida para trás e ficar com ela, o tempo todo olhando para Hina para que ela possa perceber que ele quer que o discurso seja para ela. Isso a deixa muito feliz e quando ela acena para que ele saiba que ela aceita seus sentimentos, o diretor decide que gosta mais dessa versão da cena e decide mantê-la. Depois Choi volta a trabalhar no restaurante onde ele foi aceito como parte da família. Ele também continua a trabalhar como ator e quando chega a hora de ter um embate contra um inimigo na história, ele fica feliz em saber que será Chansung. Então, agora eles podem trabalhar juntos como uma equipe. Obrigado por assistir, até o próximo!